B, que é a professora Natália, né? Espero que vocês estejam bem, né? E logo vamos estar retornando, se Deus quiser. Mas enquanto isso não acontece, né? A gente precisa dar continuidade às nossas aulas remotas, né? E aí eu decidi gravar essa aula para a gente poder fazer uma revisão, né, sobre os conteúdos que a gente viu, né, durante as aulas presenciais e alguns que foram encaminhados para vocês durante esse período de quarentena, ok? Qualquer dúvida, deixem um comentário embaixo da atividade dessa aula, ok? Ou então mande mensagem no privado, que aí eu retorno assim que eu puder, tá ok? Então vamos lá. Então, para iniciarmos aqui, a gente vai começar pelo nosso primeiro conteúdo, né? Que é linguagem e comunicação. Então, a gente discutiu o que foi linguagem, aliás, o que era linguagem, o que era comunicação. E aí eu inicio esse slide com essa frase que diz o seguinte: a comunicação é uma necessidade básica da pessoa humana, do homem social. Frase de Juan Dias Bordenave, ok? Então, o que é que ele quer dizer com isso, né? Que o ser humano, ele se comunica por necessidade, né? Ele tem a necessidade de dar uma informação, falar sobre uma emoção que tenha, um estado de espírito, enfim. Então, nós seres humanos, nós temos a necessidade, uma necessidade, aliás, de nos comunicarmos. Uma necessidade básica, assim como se alimentar, né? Ter um lugar para se abrigar, enfim. Então, a comunicação, assim como esses elementos, ela é uma necessidade nossa, ok? E aí, a gente vai ter que... Qual seria o conceito, né? O significado de comunicação? No segundo ponto, aí, diz o seguinte, que a comunicação, né, do latim comunicare, significa o quê? Ação de comunicar, de partilhar e de dividir, ok? Então, a comunicação nada mais é do que isso, é você partilhar uma informação com alguém. Ou seja, então, para que você se comunique, para que nós nos comuniquemos, é necessário que haja alguém, né, para que a gente possa estabelecer esse processo de comunicação, além de outros elementos que a gente vai já dar uma revisada, né? Então, esses elementos... Então, esse é o ponto essencial da comunicação, que ela tem por... um dos seus conceitos seria essa questão de partilhar, né? Partilhar algo. E aí, para nos comunicarmos, a gente precisa, como eu falei para vocês, de alguns elementos que nós vamos já ver, mas um deles é a linguagem, certo? É preciso que a gente utilize um determinado tipo de linguagem para que a comunicação ocorra. E aí, a gente estudou ao longo de nossas aulas que a gente pode se comunicar através de palavras, através de gestos, né, de imagens, de sinais, né? E aí, passando aqui, a gente vai ter que linguagem, ela vai ser um conjunto de sinais que podemos empregar na comunicação, sinais ou códigos, ok? E esses códigos, eles podem ser representados tanto numa linguagem oral ou escrita, que a gente vai chamar de linguagem verbal, ou numa linguagem não verbal, que vai ser constituída pelo quê? Por pintura, gestos, cores, símbolos, expressão facial ou corporal, a Libras, né, a linguagem brasileira de sinais, escultura, desenho, fotografia, ok? Dentre outros elementos aí a gente vai ter. Então, a linguagem, ela vai ser classificada, vai ser agrupada nesses dois grupos que a gente tem aqui dentro do balão, nesses três grupos, aliás, perdão. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, a gente vai ter esses três tipos de linguagens. Aqui nessa imagenzinha aqui, a gente tem algumas formas de comunicação, né? Temos aqui uma mão em formato de coração, né? Um semáforo, uma placazinha aqui, né? E essa imagem do pombo, né? E misturado com uma árvore.
Então, essas imagens aqui, elas também podem ser consideradas como elementos comunicativos, certo? Porque elas trazem informações para a gente. Então, essa mãozinha com coração, né, significa... geralmente a gente utiliza quando a gente gosta da pessoa e faz esse gesto para ela, ou fazemos esse gesto para sinalizar que gostamos de algo que alguém fez, por exemplo. Tá certo? Seguindo aqui, eu trouxe as definições de linguagem verbal, não verbal e mista. Então, a linguagem verbal é quando a gente vai usar a escrita ou a fala para nos comunicarmos. E aí a gente vai usar as palavras, né? Já na linguagem não verbal, é quando a gente vai usar símbolos para fazer essa comunicação, para estabelecer essa comunicação. Podem ser placas, figuras, gestos, cores, sons, ok? Uma expressão facial, um emoji, certo? Se encontra aqui também. Já a linguagem mista, ela vai ser a mistura dessas duas linguagens. É quando eu uso a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, certo? Ela vai estar muito presente nas histórias em quadrinho, nas charges, anúncios, ok? E então a gente vai ter esses 3 tipos de linguagem: linguagem verbal, não verbal e mista. Na sequência, nós temos aqui os elementos da comunicação. Então, para que a comunicação ela ocorra, é necessário que existam algumas coisas. Por exemplo, é necessário que haja um emissor. O emissor vai ser quem? Vai ser a pessoa que inicia o processo de comunicação. Esse emissor também é chamado de locutor, de falante, de escritor e etc. Além desse emissor, é necessário que haja um receptor, aqui de azulzinho também. O receptor é a pessoa com quem a gente está interagindo. É a pessoa que vai ouvir o que eu estou dizendo e, ao mesmo tempo, interagir comigo, falando comigo também. Além disso, é preciso que haja um canal, né, que é o meio pelo qual a gente vai transmitir a nossa mensagem, ok? O código, a mensagem e, enfim, certo? Então, o canal vai ser o meio pelo qual essa mensagem vai ser transmitida. Por exemplo, nessa aula que a gente está fazendo agora, o canal que eu estou utilizando para me comunicar com vocês é a internet. Né? Eu estou gravando um vídeo que vai ser postado na plataforma do Google Sala de Aula e vocês vão acessar e vão ter acesso a essa aula. O código que eu estou utilizando é a língua portuguesa. Né? Eu estou falando português, que é uma linguagem que é comum a nós, e aí por meio dela eu estou me comunicando com vocês, certo? Tanto através de uma linguagem verbal, né? Porque eu estou falando, vocês estão lendo também o slide que está aí, como também através de uma linguagem não verbal, quando eu apresento para vocês imagens, figuras dentro desse material, ok? E a mensagem é aquilo que você quer comunicar, ok? No caso dessa aula, a mensagem é o que? É uma revisão de língua portuguesa para avaliação, em que estamos falando sobre elementos da comunicação. Mais para frente a gente vai ver fonemas, enfim, ok? Então, esses são os elementozinhos aí da comunicação, ok? Continuando, a gente vai ter as funções da linguagem, né? A gente já viu os elementos da comunicação e agora vamos ver as funções da linguagem. Então, a linguagem, a gente sabe que ela tem uma função, a gente utiliza a linguagem com algum objetivo. Seja para comunicar, né, um acontecimento, seja para falar de nós mesmos, certo? Seja apenas para estar ali falando para não estar em silêncio, né, digamos assim. Então, a linguagem, ela tem várias funções, né? E cada função, ela vai estar em cima de um elemento da comunicação que a gente viu no slide anterior, ok? Então, a primeira função que a gente tem aí é chamada de função referencial ou denotativa, que é quando o objetivo da pessoa que produziu o texto ou que está produzindo uma determinada fala tem por objetivo informar,
dar uma informação, certo? Sem fazer comentários, sem dar sua opinião, sem fazer nenhuma avaliação sobre ela, ok? É aquilo que a gente percebe nas notícias, por exemplo, né? A notícia é um exemplo de texto onde a linguagem é referencial, né? O jornalista que produziu aquele texto, ele está preocupado em passar uma informação sem dar a opinião dele sobre o que foi que aconteceu. A segunda função que nós temos aí é a emotiva, também chamada de expressiva. Já na função emotiva ou expressiva, o objetivo, né, dessa função é você falar de suas emoções, dar sua opinião, falar aquilo que você pensa, certo? Ela vai estar centrada muito no eu, né? O que eu penso, o que eu falo. A gente vai encontrar muito isso aqui nos diários, certo? Nos poemas, a gente encontra muito essa função emotiva ou expressiva. Já a função conativa ou apelativa tem como objetivo influenciar quem está me ouvindo ou quem está recebendo minha mensagem. Então, é quando eu quero convencer alguém sobre algo. É muito comum essa função nos textos publicitários, né, em que eles têm por objetivo fazer com que a gente acredite na ideia que está sendo defendida ali e queira consumir determinado produto que está sendo anunciado, ok? A função metalinguística é quando o texto, enfim, quem está produzindo a mensagem está falando sobre o próprio código. É muito comum nos dicionários, onde você tem a língua explicando a própria língua, né? Você tem lá uma palavra, por exemplo, tristeza. E aí você vai ter um conjunto de palavras que vai estar definindo a palavra tristeza. Outro exemplo é quando você tem uma música falando sobre outra música, né? Quando você tem um quadro em que nesse quadro tem alguém pintando um quadro também. Então, é quando um código explica o próprio código, ok? Quando você tem um poema falando sobre poesia, enfim. Já a função fática é uma das mais fáceis. Ela está preocupada na questão de testar o canal para você saber se está sendo entendido ou não, ok? Então, na função fática é quando, por exemplo, o professor está dando aula e ele explica, e de repente ele fala, entenderam? Ok? Tudo bem? Certo? Então, ele está querendo saber se está sendo entendido por você. Então, a função fática tem como finalidade saber se a linguagem está sendo compreendida, certo? Já a função poética, ela é onde o emissor, a pessoa que está produzindo o texto, está preocupado em expressar seus sentimentos através de um texto, certo? E nesse texto, ele vai escolher as melhores palavras para dizer, certo? Escolher uma forma que ele acha interessante no momento para escrever o seu texto, certo? Então, a função poética ela pode ser encontrada nos mais variados textos, não apenas em poemas, certo? Mas a gente também pode encontrar a função poética dentro de uma narrativa, por exemplo, quando você percebe que o autor ele escolheu cuidadosamente as palavras ali do texto para escrever o que ele queria, ok? Então, cada função dessa, como vocês podem observar aí na imagem, elas correspondem a um elemento da comunicação. Então, a função referencial, ela tem, né, como elemento da comunicação o contexto. Então, ela está preocupada com o contexto, certo? A função expressiva tem como foco o emissor, né? A função emotiva, né, quando o texto fala sobre quem o escreveu, né? Está sendo colocado ali suas ideias, seus sentimentos, suas emoções, enfim. A função comunativa ou apelativa, o foco é o receptor, uma vez que você está querendo convencer alguém, então esse alguém é o receptor. A função metalinguística tem como foco o código, né? A função fática, o canal,
e a função poética, a mensagem. Continuando, então a gente tem agora a parte sobre fonologia, né? Onde estudaremos fonemas, letras e tal. Então a fonologia ela vai ser uma parte da gramática que tem por objetivo estudar os sons da língua, certo? E aí, na segunda definição, considerando a função que esses sons exercem no processo de comunicação, sua organização e sua classificação. Então, dentro da fonologia, se destacam dois elementozinhos aí, que são o fonema e a letra. O fonema, ele vai ser o quê? A representação sonora, certo? Que vão compor as palavras, certo? Então, vai ser o nome que se dá às unidades sonoras, sílabas e sons que constituem as palavras. Então, por exemplo, a gente tem a palavra vida aí no exemplo. Então, quando a gente fala a palavra vida, a gente produz 4 sons, que são V, I, D, A. E aí, na frente aqui, a gente tem a representação fonética, né? Dessas letras que compõem a palavra vida. Observe que elas vêm entre barras, porque aqui não equivale à letra em si, mas ao fonema. Às vezes acontece do fonema equivaler à letra da palavra, mas em outros casos a gente vai ver já já que nem sempre o fonema corresponde à letra, ok? Na sequência, a gente tem aí letras. O que são letras? São os símbolos gráficos convencionais do fonema, né? Então, vai ser a maneira como a gente vai escrever os sons. E a gente vai perceber que nem sempre as palavras elas vão ter a mesma quantidade de letras e fonemas. Tem palavras que têm uma quantidade de X de letras, mas quando você vai ver a parte fonética, não tem a mesma quantidade. Pode ter mais ou pode ter menos. Por exemplo, aí nós temos a palavra cadela. Então, cadela tem 6 letras, né? C-A-D-E-L-A. E fonemas, nesse caso, a gente vai ter a mesma quantidade. A gente vai ter o fonema C, fonema A, fonema D, fonema E, fonema L e o fonema A. Ok? O fonema L, na verdade. Já a palavra táxi, a gente tem 4 letras. T-A, X, I. Mas com relação aos fonemas, a gente vai ter 5. Porque a letra X, a gente pronuncia ela com o som x, x. Esse x, ele é representado pelo fonema Q e o fonema C, ok? Então, a gente vai ter aí a palavra táxi, T, o fonema T, o fonema A, fonema Q, representado aí com a letra K, né? Fonema C, representado pela letra S, e o fonema I, representado pelo I mesmo. Não há correspondência regular entre fonemas e letras, foi o que a gente viu, né? Então, por exemplo, a palavra pato é um exemplo de palavra que tem a mesma quantidade de letras e fonemas. A palavra sexo, assim como táxi, tem mais fonemas do que letras. Então, são 4 letras e quando você vai para a parte fonética, a gente vai ter 5 fonemas, porque a letra X ela vai ser representada por 2 sons, que é o som X, representado pelo K e o S. A palavra carro tem 5 letras, mas quando a gente vai fazer a representação fonética, a gente vai ter apenas 4 fonemas. Fonema K, fonema A, fonema R e o fonema O. E a palavra hoje também tem 4 letras, mas tem menos fonemas, né? O H, como não tem som, não vai ser representado por nenhum fonema. Então, a gente vai ter os fonemas O, J e E para representar a palavra hoje. Outra coisa que a gente pode observar também é que os fonemas, um fonema, ele pode ser representado por letras diferentes. Então, por exemplo, na palavra mesa, zebra e exame. Em todas essas palavras, o fonema, o som que a gente escuta é o som Z. No entanto, essas palavras, quando você vai para a parte escrita, esse fonema Z, ele é representado por uma letra diferente. Na palavra mesa com S, na palavra zebra com Z e na palavra exame com X.
uma letra representa fonemas diferentes. Então, por exemplo, a letra X, ela pode ter vários sons, vários fonemas de acordo com a palavra em que ela vai ser empregada. Por exemplo, na palavra exame, o X vai ter o som de Z. Então, o fonema que o representa é o fonema Z. Na palavra faixa, ela tem o som de X mesmo, né? Então, vai representar o fonema X. Na palavra máximo, o X tem o som de S. E na palavra tóxico, o X tem o som de KS. Então, pode acontecer de algumas letras serem representadas por diferentes sons. Então, dando continuidade, a gente tem agora o dígrafo e o dífono, certo? Então, o dígrafo vai ser quando a gente tem duas letras que vão representar um só fonema. E aí a gente aprende isso lá no ensino fundamental, né? Quais são os dígrafos da língua portuguesa? São o CH, o LH, NH, RR, SS, SC, Q, QU e GU, ok? Então, na palavra chave, né? São duas letras, CH, mas a gente pronuncia como se fosse apenas um. Eu não pronuncio o C e o H ao mesmo tempo. Então, por isso que se chama dígrafo. Duas letras que representam um único som. Filho, tenho duas letras, o L e o H, mas eu não pronuncio o L e o H separado. Eu pronuncio junto. Na palavra galinha, acontece a mesma coisa com o NH. Carro, eu pronuncio como se fosse apenas um R. São dois, mas o som é apenas de um. Osso, mesma coisa, dois S's, mas eu pronuncio apenas um. Osso. Florescer, a gente tem aí o encontro do S e do C, mas eu não pronuncio flores e o ser depois. É como se fosse um único, como se fosse apenas o C ou apenas o S. Florescer. Na palavra queijo, né? A gente tem o Q e o U, mas a gente pronuncia como se esse U não existisse, como se fosse apenas o Q. E na palavra guerra, a mesma coisa. A gente pronuncia, tem as duas letras, o G e o U, mas a gente pronuncia apenas como se houvesse só o G. A gente não pronuncia o som do U. Então, por isso que a gente vai ter aí que essas palavras são chamadas de dígrafo. Além dos dígrafos consonantais, a gente vai ter também os dígrafos vocálicos. Quando é que eles vão acontecer? Sempre que a vogal vier acompanhada de M ou N. Ela for pronunciada como uma vogal nasal. Então, por exemplo, a palavra campo. Então, esse Azinho aí, ele é pronunciado nasalizado. E eu não pronuncio esse M. Eu não digo campo, né? Então, como eu não pronuncio o M, então significa que eu tenho também um dígrafo aí. Na palavra ombro, a mesma coisa. Eu não pronuncio ombro. Pronuncio ombro com o O nasalizado. Na palavra santo, ontem, tempero, limpar, chumbo, frente, índio e fundo, ok? Então, os dígrafos vai ser quando a gente tem duas letras, mas só pronuncia como se houvesse apenas uma. A gente vai pronunciar apenas um som, ok? Já o dífono, que a gente tem aí embaixo, é a combinação de dois fonemas que vão representar uma única letra. Agora vai ser o inverso. Você tem uma letra, mas vai perceber na pronúncia dois sons. É o que acontece com a letra X, né? Na palavra táxi, que a gente viu anteriormente, na palavra sexo, em que o X ele foi representado pelo som X. Então a gente tem uma letra, mas quando você pronuncia, saem dois sons. Então na palavra fixo aí, acontece isso também, né? O fixo. A gente tem o X, mas quando pronunciamos, esse X tem o som X de KS. Agora temos a classificação dos fonemas, certo? Então, os primeiros fonemas que nós vamos ver são os fonemas vocálicos, né? Então, a vogal, ela vai ser aqueles sons que se formam nas cordas vocais e passam livremente pela boca sem nenhuma interrupção. Se vocês observarem aí e forem pronunciar, vocês podem observar que ao pronunciar as vogais,
o som ao passar, né, por sua boca, o ar, ele não é interrompido nem pelos lábios, nem pela língua, nem pelo céu, nem pelos dentes, né, ou o céu da boca. Então, por exemplo, você pronuncia A. Então, o A, ele passa livremente pela sua boca. É, I, O, U. Então, você pode observar que a língua não vai, a língua, os lábios, enfim, eles não vão atrapalhar a passagem do A ao pronunciar essas letras aí, ok? O que eu quero que vocês prestem atenção? Que com relação à classificação das vogais. As vogais, elas podem ser abertas ou fechadas, certo? As abertas, você vai observar que a boca, ela fica, como o próprio nome diz, ela fica mais aberta, né? Por exemplo, A, E, O. Já quando você fala uma vogal fechada, como o E, por exemplo, a gente percebe que a boca ela dá uma leve fechada, mas mesmo assim o A consegue passar livremente, ok? Outra coisa é com relação à intensidade. A gente tem as vogais chamadas de tônicas e as vogais chamadas de átona. Então, as tônicas são aquelas que são pronunciadas com mais força. Então, na palavra sozinho, né, sólido. E as átonas são pronunciadas com menos intensidade. Por exemplo, estojo, globo. Com relação à cavidade bucal e nasal, a gente tem que as vogais elas podem ser orais ou nasais. Orais, quando o ar ele sai totalmente pela boca. Então, A, E, I, O, U. E, como acontece na palavra maré, perigo, pele e assim por diante. Já as nasais, o ar não passa totalmente pela boca. Ele fica um pouco preso na cavidade nasal, no nariz. Então, por isso que a gente chama de sons nasais. Então, por exemplo, ó, em, in, on, como acontece em alemã, empresa, limpeza e assim por diante. Já as consoantes, ao contrário das vogais, que são quando o A passa livremente pela boca, nas consoantes, a corrente de ar que vem do pulmão ela vai ser interrompida, ou pela língua, ou pelos dentes, ou pelo lábio, certo? E aí, para você formar uma sílaba, é necessário que você junte essa consoante com uma vogal, ok? A vogal ela pode formar uma sílaba sozinha, mas a consoante jamais formará uma sílaba só, ok? Ela precisa se apoiar numa vogal para que o seu som, né, ele de fato ocorra e seja compreendido. Então, por exemplo, quando a gente pronuncia o fonema B, o que acontece? O A que vem dos pulmões, ele é interrompido, né, a sua passagem é interrompida pelos lábios que se juntam. Então, a gente junta os lábios e depois solta esse ar de uma vez. Então, a mesma coisa acontece com o C. Né? O C, a língua vai tocar lá no céu da boca, né? Lá na parte do meio do céu da boca. O D, a língua vai tocar nos dentes e assim por diante. Próximo que nós temos aí são as semivogais, certo? Elas vão ser representadas pelos fonemas I e U. Esses fonemas eles vão se unir ou a uma vogal, né? Ou pode se eles vão se unir a uma vogal, né? Para com ela formar uma sílaba, ok? Então, por exemplo, na palavra peixe, então a gente tem aí, ó, que o I se juntou com o E para formar a sílaba pei, né? A semivogal, ela nunca vai ficar sozinha na sílaba, ok? Ela sempre vai acompanhar alguém. Ela está representada aí pelo som I e pelo som U, mas quando a gente vai para a escrita, pode corresponder à letra I ou à letra U, mas também pode corresponder à letra E ou à letra O, certo? Então, aí na palavra peixe, né? Observe que a gente não fala peixe, a gente fala peixe. Então, o sonzinho que permanece aí,
que prevalece aí é o do fonema I. Então, aqui teremos uma semivogal, ok? Tesouro. Observe que aqui também, ó, esse Ozinho aqui é pronunciado com o som de U, ok? Agora a gente vai ver a questão das sílabas, né? O que é uma sílaba? A sílaba vai ser o fonema ou grupo de fonemas que a gente emite de um só impulso de voz, né? De uma única vez. Então, por exemplo, quando pronunciamos a palavra cavalo, né? Então, de uma só vez a gente pronuncia K, depois a gente pronuncia o vá e depois o ló. Então, essa palavra vai ser formada por 3 sílabas, ok? Cada uma saindo de uma vez. As sílabas, elas podem ser classificadas como sílabas tônicas ou sílabas átonas, né? A sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força e a sílaba átona é aquela que é pronunciada com menos força. Dentro das palavras, a gente só vai ter, por vez, uma sílaba tônica e o restante vai ser átona, ok? Então, na palavra chácara, aí, a gente tem que a sílaba mais forte, aquela que é pronunciada com mais intensidade, de maneira mais demorada, é o chá. Então, o chá vai ser a sílaba tônica e o K e o Rá vão ser chamados de sílabas átonas. Nessa palavra fica fácil de você identificar porque ela vem acentuada, certo? Mas em palavras que não vêm acentuada, como por exemplo, beleza, então é necessário que você observe quando você pronuncia qual é a sílaba que você demora pronunciando, ok? E aí ela vai ser a sílaba mais forte. Então, por exemplo, beleza, qual é a sílaba que demora mais? O lê, beleza, ok? Com relação à posição da sílaba tônica, nós temos essas 3 classificações aqui. A gente chama de oxítona quando a sílaba mais forte da palavra for a última. Então, na palavra Juriti, o ti, por ser o mais forte, então a gente classifica essa palavra como sendo oxítona. Pajé, perdão. Pajé, a última sílaba é a mais forte, portanto é uma palavra oxítona. Conversar, o sar é a sílaba mais forte, então é uma palavra oxítona também. Paroxítonas são aquelas palavras que a sílaba mais forte vai ser a penúltima, ok? Se você observar a palavra de trás para frente, vai ser a segunda sílaba de trás para frente. Então aqui, ímpar. Então a sílaba mais forte é o in. Então se você contar, ó, de trás para frente, primeira, segunda sílaba. Montanha, o tan, penúltima sílaba, então palavra paroxítona. No exemplo que eu dei, beleza. O lê é a sílaba mais forte, então beleza também é uma palavra paroxítona. Já a palavra proparoxítona é quando a sílaba mais forte é a antepenúltima. Ou então, se você observar de trás para frente, do final da palavra para o começo, vai ser sempre a terceira sílaba. Então, ó, fúnebre. A sílaba mais forte é o fu, então vamos contar de trás para frente, ó. 1, 2, 3. Então, o fu é a terceira sílaba de trás para frente. Então, essa palavra é uma proparoxítona. A palavra código, mesma coisa. A sílaba mais forte é o có. E aí, a gente vai ter 1, 2, 3. Terceira sílaba mais forte, então a palavra proparoxítona. Na palavra pirâmide, mesma coisa. Urã vai ser a sílaba mais forte. Então, ela também é uma palavra proparoxítona. Quanto ao número de sílabas, a gente também já estudou isso aqui lá no fundamental, bem simples. Então, monossílaba é quando a palavra tem apenas uma sílaba, dissílaba quando ela tem 2 sílabas, trissílaba quando ela tem 3 sílabas e polissílaba quando ela vai ter de 4 sílabas em diante, ok? Continuando, a gente tem aqui agora os encontros vocálicos, né? Então, encontro vocálico vai ser a união de fonemas vocálicos, ou seja, vogais ou semivogais numa mesma sílaba ou em sílabas diferentes. E aí nós temos, dentro dos encontros vocálicos, os ditongos, o ditongo, aliás, o tritongo e o hiato.
Então, o ditongo, ele é a sequência de vogal e semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Então, para que seja ditongo, é preciso que haja isso, uma vogal e uma semivogal. Ou seja, nós temos aqui que os ditongos eles vão se classificar de acordo com a posição ou a sonoridade. Então, a gente chama de ditongo crescente quando você tiver na palavra, na sílaba, uma semivogal e em seguida uma vogal, ok? Então, na palavra relógio, então a gente tem aqui, no final da palavra, Gil, duas vogais juntas, que não se separam. Observe quando a gente pronuncia, elas ficam juntas. Relógio, Gil, ficam na mesma sílaba. E aqui a gente tem o quê? A gente tem o I e o O, né? Então, aqui nós temos o I, semivogal, e o O, que é uma vogal. Então, a gente chama de tom crescente porque a gente começa com uma semivogal e depois vem uma vogal. Lembre-se que a vogal ela é maior, mais importante, mais forte que a semivogal, ok? Já o ditongo decrescente é quando você vai ter primeiro uma vogal e depois uma semivogal. Então, na palavra chapéu, então a gente tem aqui na sílaba pel duas vogais que não separam. Observe na pronúncia. Chapéu, pel. Então, o E e o U ficam na mesma sílaba. E aí nós temos o seguinte, ó, a letra E e a letra U. A letra E, ela é uma vogal. Já o sonzinho U aqui, o fonema U, ele é uma semivogal. Aliás, a letra U aqui é uma semivogal, né? Foi o que nós vimos no slide anterior. Então, aqui nós temos um ditongo decrescente por isso, porque primeiro veio uma vogal e depois veio uma semivogal. Os ditongos orais é quando a vogal presente na palavra ela é uma vogal oral, que ela sai com o som apenas pela boca. Então, na palavra boi, observe que os sons, que o som O, né, da vogal, saiu livremente pela boca. Já o nasal é quando o som ele não sai apenas pela boca, né? Ele fica preso pelo nariz e sai um pouco do ar pelo nariz. Então, por exemplo, na palavra mãe, esse quando a gente pronuncia, o A ele fica preso, né? Na cavidade nasal. Então, por isso que é chamado de um som nasal e no caso aqui vai constituir um ditongo nasal. A gente tem a letra Azinha aqui e a letra E. Aí você pode perguntar, mas Natália, a gente não viu que a letra A, a letra E e a letra O são vogais? E por que que aí tem duas vogais juntas na sílaba e elas não se separam? Observe que eu falei também que a letra E, no final de palavras, a letra E e a letra O, a gente nunca vai pronunciar, raramente, né? A gente pronuncia com o som de E, a gente pronuncia com o som de I. E ao pronunciar com o som de I, a gente está transformando isso aqui numa semivogal, ok? Então, por isso que ficou aí, ó, mãe. O tritongo vai ser quando a gente vai ter na mesma sílaba uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, ok? Os tritongos, eles também podem ser orais ou nasais. Orais quando o A vai sair livremente pela boca e nasais quando o A sai pela boca e uma parte pelo nariz, ok? Então, aqui dentro dos ditongos orais, nós temos os seguintes, o ai, o ei e o ou, que aparecem nas palavras Paraguai, averiguei e enxaguou. Então, aqui na palavra Paraguai, observe que esse guai fica na mesma sílaba, né? O U, A, I. Então, nós temos aqui o semivogal, a vogal e I semivogal. Na palavra averiguei, observe que o guei fica na mesma sílaba. Então, nós temos aqui nessa sílaba uma semivogal U, vogal E e semivogal I. E na palavra enxaguou, a mesma coisa. Já os nasais, a gente vai ter os sons o ão, o ei, o em e o oin, que aparecem nas palavras saguão, enxaguam, águam e aguam, aliás, e enxaguem.
E o hiato, por sua vez, é quando a gente vai ter agora duas vogais na mesma sílaba. Quando a gente vai ter duas vogais juntas ali, que quando você faz a separação silábica, você vai observar que essas vogais ficam separadas, certo? Como são fortes as vogais, elas não têm como ficar juntas na mesma sílaba, então elas se separam. É o que acontece na palavra saúde, né? A gente pronuncia sa-u-d. O A e o U ficam separados. Quando o U fica separado, você vai observar que geralmente ele vai vir acentuado. E aí, essa semivogal se transforma em vogal. E aí, por isso que fica separado, ok? Acontece o mesmo na palavra rainha, né? A gente pronuncia rainha, ok? Então, esse I fica separado, então ele também forma um hiato, ok? E para encerrar aqui, nós temos o encontro consonantal, né? Que vai ser quando nós temos na mesma sílaba fonemas consonantais, né? Sem que haja uma vogal entre elas. Então, nós temos como exemplo a palavra brasa. A gente tem o B e o R, né? Sem nenhuma vogal entre os dois, e aí forma um encontro consonantal. Então, vai ser quando há o encontro de consoantes na mesma sílaba. E detalhe, que o que vai diferenciar o encontro consonantal do dígrafo. No dígrafo, a gente tem duas consoantes, dois sons consonantais, né? Pode acontecer lá. E quando a gente pronuncia, a gente vai ouvir apenas um som, né? Como a gente viu no SC, né? Florescer. A gente pronuncia são o S e o C, duas letras, mas pronunciamos apenas um som. Já no encontro consonantal, a gente vai pronunciar o som das duas consoantes. Então, vai estar aí a diferença do dígrafo para o encontro consonantal. Então, na palavra brasa, eu pronuncio tanto o fonema B como o fonema R. Re, né? Eu pronuncio brasa. Na palavra flanela, eu pronuncio o F e o L. Então, por isso que é encontro consonantal. Psicologia, eu pronuncio tanto o P quanto o S. Se eu pronunciasse apenas um som, aí seria um dígrafo, mas como eu pronuncio os dois sons, então eu encontro consonantal. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida pode perguntar, ok? Colocar os comentários aí embaixo. E aí eu vou respondendo vocês conforme as dúvidas forem surgindo, ok? Então, boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.